maioria de nós brasileiros, eu fui criada na religião católica, né? Então, culturalmente, socialmente, eu posso dizer que eu sou católica apostólica romana, porque eu fui batizada, crismada, comungada, tudo aquilo que o católico tem que eles nem é crismada hoje em dia, acho que é confirmada, acho que fala hoje em dia que é confirmação, alguma coisa assim, mas no meu tempo era crismada. E cresci até uns 7, 8 anos, não menos, uns 7, 8 anos por aí. Daí, mas a gente sempre teve aquela coisa como uma espiritualidade, então assim, a gente... minha mãe me levava em benzedeira, né? Então a gente não, né? Tinha aquela coisa assim, não era aquele católico ortodoxo, vamos dizer assim, né? Da visão. Daí depois, quando eu tinha, para dar uma resumida na história, quando eu tinha uns 15, 16 anos mais ou menos, a minha família abrigou uma pessoa que era uma amiga da minha mãe, que ela estava naqueles recomeços de vida, ela estava sem ter onde morar e tal. E ela veio morar com a gente acolheu essa pessoa, e ela tinha essa veia de conhecer a religião espírita, né, a doutrina espírita. E daí, acho que foi a primeira coisa assim que eu me lembro. Ela pegou e levou a gente num centro, porque eu sou de São Paulo originalmente, morava no ABC Paulista, e ela levou a gente num centro espírita que fica acho que é Perdizes, nas Perdizes, em São Paulo, que era guiado pelo espírito de Batuíra. E esse médium, você chegava lá e ele fazia, o Batuíra fazia através desse médium uma psicografia para você. E você podia levar aquela carta para você. Então, para cada caso era um caso, né? Eu, jovem, 16 anos, para mim, eu tenho essa carta guardada em algum lugar e de tempos em tempos eu encontro ela. Ela não, sabe assim, é muito interessante. Ela não some de vez. Não, ela não some, mas eu não encontro a hora que eu quero, eu encontro a hora que eu preciso. É muito interessante. E ela, naquela carta, dizia que eu tinha esse compromisso, que eu deveria estudar a doutrina espírita, porque eu tinha um espírito de liderança espiritual entre as pessoas, eu tinha esse compromisso espiritual. Ok, tudo bem. Daí eu comecei a ler a literatura espírita. Começou por aí, eu comecei a ler, e é interessante, né? O primeiro livro espírita que eu li foi Ação e Reação, do André Luiz. Mesmo dentro da obra do André Luiz, está lá para o final, né? Sim, sim. Está lá para o final, está lá no meião lá. E foi o primeiro livro espírita que eu li, o Ação e Reação. E a partir daí eu fui lendo outras obras do Chico Xavier, daí pegava a obra na biblioteca de Santo André na época, tá. Até que um dia, eu já estava moça, já tinha 25, 26 anos, eu resolvi que eu queria estudar mais profundamente a doutrina espírita. Então, ao contrário do que a maioria das pessoas, eu não fui para o centro espírita pela dor. Sim, a gente ouve bastante isso, né? Eu tive essa felicidade. Não que eu não tivesse dores, mas não foi o que me levou lá. Eu fui por curiosidade, por sede de saber, porque até então eu já tinha me desligado de outras religiões, eu tinha tido, assim, eu queria mais. E para você, quando você recebeu aquela mensagem, aquela carta do médium ali, para você, foi normal? Você aceitou bem, mesmo sendo o início? Foi, porque dentro de casa a gente tinha assim, uma conexão com essa questão da mediunidade em si. Por exemplo, o meu irmão, ele desde pequeno, ele via espíritos, e a gente sempre tratou isso com muita naturalidade, ninguém fez um carnaval em torno disso, então ele também cresceu com aquilo com uma normalidade. A mediunidade não era um fenômeno, sabe? Não era uma coisa de outro planeta, fazia parte dos nossos outros sentidos. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.